no ar, Estúdio Conecta, a sua melhor opção de conexão com a informação. Olá, muito boa noite para você que nos acompanha. Eu sou Rodrigo Souza, estamos no Estúdio Conecta, nesta terça-feira, dia 24/6/2025, ao vivo, esperando a sua presença, a sua participação nessa noite maravilhosa, onde iremos partilhar um tema que eu acredito que seja importante para você. Estamos falando de saúde, estamos falando de atividade, estamos falando de exercício físico, que tem tudo a ver de importância para nós, seres humanos, né? Bom, muito obrigado para você que está chegando devagarzinho, você que está chegando no seu trabalho, você que está a caminho da sua casa, você que está aí no seu sofá. Muito obrigado pela sua presença e nos acompanhar nessa noite maravilhosa, tá? Que eu tenho certeza que será muito produtivo. Peço gentilmente que você compartilhe essa live com seus amigos, nos seus grupos, e também para você que vai assistir mais tarde. Nós vamos disponibilizar no YouTube também, tá bom? Que você possa aí ajudar este canal a divulgar esse conteúdo para mais pessoas, tá? Obrigado mesmo. Nessa noite maravilhosa, nós iremos falar um tema importante, que é sobre exercício físico, sobre atividade física, acompanhamento de profissional, tá? E aí nós convidamos a profissional Isa Valente, que gentilmente nos atendeu para poder partilhar um pouquinho nessa noite, com orientações, com dicas relacionadas aí a atividades e exercício, tá bom? Então, que você possa aí participar com a gente, mandar sua pergunta, e já dou as boas-vindas para a Isa. Isa, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Fique à vontade para as considerações. Muito boa noite, Rodrigo. Fico muito feliz pelo convite e agradeço você que está perdendo um pouquinho do tempo para entrar nesse bate-papo conosco na noite de hoje. Maravilha, Isa. Imagina, eu que agradeço a sua gentileza, né, de atender a gente, de poder partilhar um pouquinho da sua experiência, da sua profissão, nessa noite maravilhosa de terça-feira, noite fria, cidade de Piracicaba, mas com certeza a gente vai esquentar com muito conhecimento, com muitas orientações, dicas para as pessoas que estão chegando aos pouquinhos, acompanhando aí, né? Então, Sim. Eu queria mais uma vez agradecer a Isa pela sua gentileza, né, Isa? É um prazer poder compartilhar um pouco do meu dia a dia, um pouco do meu conhecimento com vocês. Ótimo, Isa. Ô, Isa, então para a gente iniciar um pouquinho, fale um pouquinho para as pessoas, se apresente quem que é a Isa. Eu conheci a Isa na academia, como professora, que a Isa possa fazer a apresentação dela. Fique à vontade, Isa. Boa noite, pessoal. Meu nome é Isabela Valente, tenho 35 anos. Para quem não me conhece, eu sou de Bariri. Faz exatamente 3 anos que eu me mudei para Piracicaba. Minha primeira formação foi contabilidade. Foi a formação que abriu portas dos primeiros trabalhos. Porém, desde criança, eu sempre fui ligada ao esporte. E vôlei, futebol, atletismo, tênis de mesa, era a minha matéria favorita desde criança. Então aí quando que chegou uma fase da minha vida, que eu vi que a contabilidade não estava mais me fazendo feliz, eu fui atrás de fazer a faculdade de educação física, que sempre foi a minha maior paixão, e desde então estou realizada. Então, eu conheci o Rodrigo logo quando eu me mudei para cá, o Rodrigo e a esposa dele, e na academia, como instrutora de academia mesmo, comandava vários tipos de público,
E Piracicaba foi uma cidade que abriu muitas portas para mim. E é onde que eu posso estar levando a atividade física e a saúde para as pessoas. Maravilha, Isa. Que bom, viu? Eu e a Andressa, né, minha esposa, a gente se sente muito feliz por ter conhecido você, de ver a pessoa maravilhosa que você é, profissional, exemplar. E, bom, no decorrer do nosso bate-papo, a gente vamos se conhecendo mais pessoas, e os comentários já tá chegando. Tá aí a Andressa dando boa noite. Boa noite. Aí, Minha que mais? aluna de personal online. Ah lá, Cláudio Gonçalves, trabalhando, mas estou aqui ouvindo vocês. Ah, o Obrigado, Cláudio. Cláudio. Que bom, que beleza. O pessoal aos pouquinhos vai chegando. Isa é a personal mais top das galáxias. Yeah. E assim, Obrigada. ai que belezinha. E assim vai indo, o pessoal vai chegando devagarzinho, a gente vai partilhando, do decorrer a gente vai colocando os comentários, as perguntas. Bom, para a gente seguir, ô Isa, fala um pouquinho para nós. É, a gente ouve falar bastante na palavra personal trainer, uma palavra que muitas vezes gera até como fazer, dúvida, desconfiança, desconhecimento. O que seria, né, Isa? O que você pode dizer da função do personal hoje? O que você pode colocar? É assim, pessoal, o personal trainer, como o nome já diz, personal, é o profissional que vai prescrever e orientar o aluno de forma adequada para determinadas necessidades dele. Então, é o profissional que vai montar aquela rotina de treino para o aluno, vai estar acompanhando na execução dos seus exercícios, vai estar ali do lado ajustando a carga, e é o mais adequado, que vai estar corrigindo, orientando, vai estar trazendo a maior segurança para o aluno, diferentemente do instrutor da academia, né? Que vai estar lá só vigiando a sala da musculação. Personal não, personal é aquele que vai estar lá do lado do aluno o tempo todo. Bacana, Isa. Muito bom. E a gente, isso é legal. Eu falo até por mim mesmo que às vezes algumas palavras, né, ela acaba assustando ou acaba criando como posso dizer, curiosidades também. Então a palavra, o personal trainer chegou, vamos dizer assim, né, ou está aí a palavra e a gente vendo e conhecendo um pouquinho da importância do personal e você explicando muito bem a questão do personal, do professor, né, Sim. das duas questões aí, das diferenças e a gente vai vendo o quanto isso faz diferença nos resultados, né, Isa? Faz total diferença, porque você tendo um personal lá do teu lado, é, você vai conseguir ter a maior excelência no seu objetivo, em performance, em emagrecimento, em tratamento de lesões. Você não vai estar sozinho nessa, você vai ter como se fosse um amigo do lado nessa jornada. Perfeito. E já está chegando as perguntas também pelo WhatsApp, pelo Facebook. Já vou aproveitar então que o Giovanni e a Alessandra está perguntando qual é o melhor exercício para perder gordura localizada. E a gente já aproveita. Giovanni e Alessandra, obrigado pela pergunta. Obrigada pela pergunta, uma excelente pergunta e é o que eu mais escuto no meu dia a dia. Vamos lá. Gordura localizada, não tem um exercício específico para isso. A gordura, quando que você entra no processo de emagrecimento, você vai perder ela num todo, no corpo em geral. Mas aí o que a gente entra? Você tem que estar com um déficit calórico, aí tá com uma alimentação adequada a isso, ter um sono de qualidade, e aí o que entra é o treinamento de força, que é a musculação. Muita gente acha que só o cardio vai resolver. Não, é a junção dos dois. Então, o treinamento de força,
que tem um alto gasto calórico, e também o treinamento de HIIT, corrida, bicicleta, funcional, a junção deles vai ajudar você a perder a gordura. Não de forma localizada, por exemplo, só abdominal. Não, você vai perder a gordura por um todo. Bacana isso. Beleza, obrigado, Giovanni. Alessandra, pela pergunta. Isso é importante. A profissional está explicando para nós, aí, todo mundo, ou muita gente quer, né? É uma pergunta aí que é de muitas pessoas também, por isso que a gente fica feliz aí pelo Giovanni e pela Alessandra. Aproveitando essa... Pode falar, perdão. Pode... Desculpa te cortar, Rodrigo. Não, além dessa pergunta, o que mais houve, além da gordura localizada? Isa, me passa um exercício de abdominal para eu perder a minha barriga. Aí eu falo assim, ó, melhor exercício de abdominal, fechar a boca primeiro. Alimentação, 80%, vamos por 70%, e o resto dos 30% é a atividade física junto com a musculação e os exercícios aeróbicos, né? Perfeito. O Isa, e já entrando, já falando um pouquinho nessa parte também, então, da alimentação e dos exercícios físicos, né, que complementam, mas hoje a gente vê algumas dificuldades, principalmente tanto para exercitar como para fazer uma alimentação correta ou mais adequada possível. O que você poderia dizer, Isa, para encontrar o equilíbrio nessa questão? Um caminho, uma sugestão, uma dica? O caminho, o que eu falo para os meus alunos, a alimentação e o exercício físico, os dois andam de mãos juntas, mãos dadas. Não adianta você ter uma ótima alimentação e não praticar nenhuma atividade física. Por quê? Uma hora a conta chega. Uma hora a idade vai chegando e exercício, atividades diárias, dia a dia, ir ao supermercado, pegar sacola, pegar caixa, fazer atividade doméstica, o seu corpo vai sentir falta de ter essas funcionalidades, porque a musculação não é só o objetivo da musculação não é só o ganho de massa muscular tal, e sim de ter uma qualidade de vida. Então eu falo assim, os dois andam de mãos juntas. Mas assim, dá para escolher qual é o melhor. Mas, por exemplo, se a pessoa, o aluno, foca mais no emagrecimento, claro, a alimentação vai ter o papel fundamental. Porém, não pode abrir mão do exercício. O exercício entra no exercício aeróbico e na musculação. Agora, se o aluno quiser pensar em performance, claro, aí que entra a musculação, que vai ajudar você a ter essa performance, mas também não dá para abrir mão da dieta. Então, o que eu indico para ter a qualidade de vida? Alimentação e exercício físico. Os dois se complementam. Perfeito, Isa. Bom, deixa eu dar as boas-vindas para as pessoas que estão chegando aos pouquinhos aqui. Alan Galani, obrigado, Alan, pela presença, pela participação. Boa noite para você e para toda a família. Alan é um grande participante nosso aí, um grande apoiador do Estúdio Conecta. Obrigado, viu, Alan? Quem mais que estão chegando aqui? Andressa. Opa, Andressa. Cláudio. Mais aqui. Esta é clássica. Cláudio Gonçalves. Obrigado, Cláudio. Quem mais? Tem bastante gente chegando. A gente vai aproveitando. Bom, enquanto a Gisele está aqui, deixa eu ver. Gisele Melo. Dizendo aqui a melhor personal. Obrigado, Gi, pela presença. Obrigada, Gi. Eita, o povo tá chegando. Vai compartilhando, gente, para ajudar a gente aí. Um dia levo ela para trabalhar comigo, profissional top. Maravilha, Cláudio. Beleza, gente. Bom, deixa eu aproveitar também. Eu queria tem um amigo muito querido hoje fazendo aniversário, que é o Júnior Domingues. É um grande amigo meu, é aniversário dele hoje. Deus abençoe a sua vida, Júnior.
Eu acredito que ele não chegou ainda para a live, mas ele vai assistir essa live. Então, deixo aqui, meu amigo, de coração, um grande abraço para você. Que Deus abençoe a sua vida grandemente, muita saúde nesse dia tão especial. Tá bom, meu amigo Júnior? Bom, seguimos aqui, gente. Lembrando para você que está chegando agora, estamos recebendo hoje a nossa convidada Isa Valente, personal, profissional, contribuinte aí da área da saúde, que vai nessa noite trazer para a gente dicas, orientações, informações muito importantes para todos nós, todos vocês que realizam ou estão com vontade aí de realizar alguma atividade, de iniciar alguma atividade. Então, tá aqui a profissional para poder orientar para a gente, tá? E já aproveito também, se você estiver gostando e gostar dessa live, gostar da nossa convidada Isa, dessa profissional, tá aqui, vou deixar o contato para você depois entrar em contato com ela, tire a sua dúvida, as suas dúvidas, pergunte, tá bom? Contato da Isa Valente, DDD 14 99177 0116. Você entra em contato com a Isa, faça suas perguntas, tire a sua dúvida com ela, tá? E você vai ver o resultado. Que aí é resultado certo. Bom, seguimos aqui, minha gente. Vamos lá. Ô, Isa, uma pergunta interessante. Às vezes a gente não acaba, a gente coloca assim, né? Até eu ou alguns amigos perguntam sobre essa questão de treinos. A gente está acostumado a ver, assim, né, mais habitual a ver pessoas buscando resultados em academia ou treino ao ar livre ou em casa mesmo, tá? Mas tem uma questão que é importante sobre para a pessoa gestante, existe um treinamento, um plano específico para esse público? Olha, Rodrigo, uma pergunta muito boa. Existe sim, perante a liberação do médico, né? E vai de acordo com a fase gestacional da gestante. Mas, em modo geral, assim, treinamento aeróbico, uma caminhada de leve, é essencial, porque com o tempo a barriga vai aumentando, vai pesando, então tendo o cardio aeróbico em dia para a atividade do dia a dia para gestante é essencial. Aí entra também uma musculação, um treinamento de leve a moderado, dependendo se a gestante já praticava atividade física, dá para manter os exercícios que ela já executava, mas claro, com uma intensidade menor, carga menor. Eu gosto também bastante de focar nas gestantes, que eu já tive algumas nessa minha fase, de treinar a parte inferior, que é a parte de. Me fugiu o nome agora. Da pelve da gestante, que é onde que carrega o bebê, que é onde que vai dependendo do parto, que se for normal, vai ajudar demais. Então, tem bastante exercícios que fisioterapeutas pedem para o personal tá executando na academia para abrir, para fortalecer essa região da pélvica, mas aí também não foge também a parte superior. Então, dá para treinar o corpo inteiro, mas tem que estar com acompanhamento, porque não dá para a gestante sair e fazendo de tudo. Vai depender, então, da liberação do médico, da fase que a gestante estiver, e se antes da gestação ela já praticava ou não atividade física. Então, é por isso que é importante ter um papel de um personal do lado para estar moderando essas atividades junto com a aluna, né? Maravilha, Isa. Muito bom, importante. E aproveito aqui também, o senhor Orlando está dizendo aqui, Isa, e para idoso, você também tem um plano, existe um plano específico para idoso? Senhor Orlando. Lógico que existe, só não sei a idade do seu Orlando, mas o meu aluno mais velho tem 97 anos. Como E pensa? há 25 anos ele pratica a musculação. Claro que vai no limite de cada aluno. Vamos supor,
tenho idosos que têm problema de clavícula, então, claro, vai limitar alguns exercícios, mas nada impede de estar praticando parte superior. Tem idosos que, no caso desse do 97 anos, ele caiu há um tempo atrás e por ele estar praticando a musculação, ele, quando que ele caiu, ele lesionou o fêmur, teve que pôr uma prótese. E por incrível que pareça, pela idade, todo mundo achou que ele fosse ficar acamado, e claro que não. A atividade física foi essencial na vida dele, porque em 5 meses ele está de volta na academia, realizando suas atividades normalmente. Então tem sim, só que tem que ter o acompanhamento certo e correto, né? Perfeito, Isa. Obrigado, senhor Orlando. Ele respondeu aqui, Isa, ele está com 72 anos de idade. Ah, tá na flor da idade. Mandou aqui e agradeceu pela explicação aí, muito bom. Então, ó, aqui boa noite para Vera Valente, a Ah, grande mãe, a mamãe. grande mamãe. Obrigado, dona Vera, pela participação. Parabéns pela filha. É isso aí, gente. Vamos. Agora meu sogro não escapa. Exatamente. É o Ah, sobrinho tem que malhar mesmo. tem que Bom, malhar mesmo. que beleza. Tantos assuntos, tantas questões importantes. Eu sempre comento entre nós, amigos, a importância do profissional, da orientação do profissional. A gente correu tanto risco e corre ainda. Alguns também correm ainda, realizando atividades sem a presença do profissional, do personal, no caso. E a gente vê, né, quantos riscos a gente corre diariamente fazendo algumas atividades ou algum exercício que a gente acha que tá certo ou que vai fazer bem. E muitas das vezes vem uma lesão que, né, Lisa, que é É, comprometedora. que pode comprometer por muito tempo, né? Dependendo da lesão, né? Por isso Sim, que tem que sim. ter uma orientação correta e sempre procurar a ajuda de um profissional, né? Da área. Perfeito, Isa. Muito bom, perfeito. Bom, seguimos aqui, então, exatamente, Luiz, a gente falou um pouquinho, então, do risco de treinar. Algumas pessoas a gente tem visto bastante, principalmente em praças públicas, naquelas academias ao ar livre, o pessoal realizando algumas atividades, algum exercício ali, né? A gente vê algumas, bem comum isso, vamos dizer assim, passar e ver na praça o pessoal realizando essas atividades. Sim, Mas é bom para a saúde, mas é importante com a orientação, né? Isso, como você bem colocou, né? sim. Sim, até para saber o limite do treino, né? Porque muitas vezes as pessoas fazem atividade ao ar livre, nas academias, e não sabe dizer se foi feito um bom treino, se a dor é do treino ou se a dor foi de uma execução incorreta. Sim, sim, Então, a grande maioria das vezes é a execução incorreta. Eu vejo muito na academia, quando eu estou dando aula de personal lá, e, e aí vem as lesões e sim. pode ver que aí tem que sempre estar ligando um sinalzinho de alerta, né? Treinar sem uma orientação é meio complicadinho. Sim. O Isa verdade, bem colocado. Bom, algumas pessoas, né, algumas têm um objetivo, outras têm algumas metas e assim vai. O que a gente pode dizer, Isa, em questão ao peso na balança, né? Vamos dizer, o peso, às vezes eu acho que o meu peso, vou pegar ele como exemplo, né? O meu peso, eu acho que eu estou acima do meu peso, né? O número ali em si, o que representa realmente gordura, massa muscular, o que você pode dizer? O peso na balança com gordura, músculo, o que cada um ali se pode colocar isso? Ó, Rodrigo, é uma dúvida clássica dos alunos isso. Fala, Isa, faz 2 meses que eu estou na academia, meu peso na balança só aumenta. Eu falo, gente, fica tranquila, esquece peso de balança.
O peso da balança, ele vai estar lá embutido a quantidade sua de gordura, a quantidade sua de músculo, água e o peso dos ossos. O que eu gosto de falar assim para os alunos você vai ter que sentir a diferença no corpo. Por exemplo, ó, tô com uma caneta aqui, não sei se dá para ver. Vamos supor que essa caneta aqui é 1 quilo de gordura. O quilo, deixa eu pegar um outro objeto aqui. Por exemplo, 1 quilo de gordura e esse outro objeto aqui é 1 quilo de músculo. Em balança, é igual. Os dois são iguais, o peso. Só que a composição muda. Então, o que eu quero explicar com isso? A composição corporal vai mudar. O que você vai perceber de diferente? O peso da balança vai estar igual, porém, você vai sentir medidas. Aquela roupa aquela camiseta que estava justinha não vai estar mais justa. A calça que estava bem apertada vai ficar um pouquinho mais larga. O que é? Esse sinal aí é perfeito, porque você está perdendo gordura, porém o peso da balança está igual. O que quer dizer? Está ganhando massa muscular. Mas é mais ou menos isso que eu explico para os alunos. Se o aluno quiser se aprofundar nisso daí, eu oriento sempre procurar o profissional de nutrição, porque aí ele é o especializado em fazer uma biopedância. Nós, personagens, somos aptos a fazer uma avaliação física com um adipômetro. Lá eu consigo medir as dobras cutâneas, a medição com fita métrica e o peso em balança, que vai sair mais ou menos um geralzão. Que dá para ter como base quando que se inicia um trabalho com o personal. Eu gosto de estar fazendo isso e fazer essa comparação. Mas se eu oriento o aluno a se aprofundar mais, ainda mais quando que está num processo de emagrecimento ou num processo de hipertrofia, performance, porque nesse exame de biopedância, não sei se todos conhecem, é uma balança, vou falar meio resumido para não estar entrando na área da nutrição, que a nutricionista vai explicar melhor que eu. E nesse exame em balança vai sair o tanto que você tem de gordura, o tanto que é a massa muscular e o tanto que é água e o peso dos ossos. Tem umas balanças hoje em dia, Rodrigo, que mostra quais os locais do corpo que está maior concentrado o nível de gordura do peso. Nossa. Então, tem alunos que me traz e isso dá um norte para a gente, porque é onde que dá para a gente focar em exercícios para estar conseguindo perder essa gordura num todo, né? Então, falo para os alunos, não fica muito preso em peso de balança. Claro que se mudar o peso da balança, você também vai estar perdendo massa magra. Mas no decorrer da atividade física, você vai perceber no teu corpo. E aí, isso aí é a parte mais satisfatória, né? Porque o aluno fica feliz, o personal fica feliz e é sucesso. Belezinha. Perfeito, Isa. Eu quero aproveitar aqui, então, o pessoal está chegando devagarzinho também, dar uma boa noite a boas-vindas. Alessandro, Milton e Jéssica. Boa noite, sejam bem-vindos, tá bom? Lembrando que nós estamos recebendo a convidada Isa Valente, personal trainer, profissional da área da saúde, trazendo dicas, orientações, tá? Então, mande sua pergunta, e depois, quem não perdeu um pouquinho aí do nosso começo, pode assistir, vai ficar gravado, vamos disponibilizar no YouTube mais tarde, beleza? Isa, em relação a alguma dúvida também, pessoal, algumas das pessoas estão mandando aqui também no particular, em relação ao que é mais importante. Na questão de carga e repetições, o que dá mais resultado? Mais carga, mais peso, ou menos, mais repetições? Aí vai depender do objetivo do aluno.
É uma dúvida clássica também na academia. Vou falar do modo geral, assim, mas eu gosto de individualizar quando que eu estou lá com um aluno. Por exemplo, se o objetivo do aluno for a hipertrofia, que é o ganho da massa muscular, a eliminação da gordura, melhor combinação para mim é uma carga moderada, de 8 a 12 repetições, chegando perto da sua falha, o que é a falha? Mínimo 8 repetições, no máximo 12. Se, por exemplo, faz essas 12, você está vendo que consegue mais, então tem que dar um ajustinho nessa carga. Se o objetivo do aluno for o emagrecimento, eu gosto de trabalhar um mix, com cargas e repetições. Jogar o aeróbico junto, colocar uma carga moderada, fazer mais ou menos de 10 a 15 repetições, e o intervalo dentre uma série e outra, eu prefiro diminuir para você ter um maior gasto calórico. Então, para emagrecimento, 10 a 15 repetições. Agora, vamos supor, se o aluno, o objetivo do aluno é o aumento de força. Eu oriento o aluno, põe uma carga alta, porém, as repetições vai ser menor, de 4 a 6 repetições. E dá um bom tempo de descanso, porque você vai fazer mais força entre uma série e outra, então precisa ter descanso. Então, de modo geral, hipertrofia, de 8 a 12 repetições, carga moderada. Emagrecimento, uma carga moderada, porém, de 10 a 15 repetições com um intervalo de tempo menor. E o treinamento de força, gosto de pôr uma carga alta, de 4 a 6 repetições. Aí a série, quantidade de séries, quantas séries eu vou fazer? 3, 4? Tem alunos que faz 8 séries. Isso vai depender muito do nível do aluno no decorrer. Iniciante, eu sempre gosto de começar com 3. Aí no decorrer do treino, no decorrer do planejamento, eu vou aumentando isso daí. Mas vai variar de aluno para aluno e objetivo de cada um, né, Rodrigo? Bacana. Perfeito, Isa. Tem uma pergunta aqui da Andressa, deixa eu ver se eu dá para isso. Isa, vejo alguns vídeos nas redes sociais de pessoas fazendo alongamento antes de alguns treinos. Você acha legal isso? Eu, por exemplo, adoro exercitar a minha flexibilidade, mas nos treinos da academia parece que nunca se encaixam. Ou tudo depende do que a pessoa pede para você. Ou tudo depende do que a pessoa pede para você, a pergunta que ela colocou. Sim, Andresa, obrigada pela pergunta. É assim, depende, eu gosto muito assim, de passar esses exercícios de mobilidade antes, junto com o abdominal, ainda mais se a pessoa tem problema de lombar, problema de coluna, problema na parte da pelve. Eu gosto de passar esses exercícios de mobilidade para estar dando maior flexibilidade, justamente, por exemplo, para fazer um agachamento. Você vai sentir vai se sentir mais confortável em fazer. Outro exemplo, eu pratico corrida. Os praticantes de corrida sempre têm os exercícios de mobilidade antes de iniciar a corrida, não vai pegar e sair correndo. Então, eu gosto de passar assim, tanto antes quanto depois. Bacana. Obrigado, Andressa. Tem uma pergunta também chegando aqui do Roberto. Eu já vou fazer só. Antes, deixa eu só dar um recadinho aqui. Importantíssimo. Pessoal que está chegando no decorrer dessa live, tá? Pode depois, vai ficar gravado, pode acessar as nossas redes sociais, Facebook. Vamos disponibilizar pelo YouTube, só acessar lá Estúdio Conecta, vai estar disponível. Logo após o encerramento, às 21 horas, nós já vamos subir essa live para lá, esse vídeo, e você pode acompanhar e compartilhar também com outras pessoas, tá? Queria aproveitar, agradecer
a um parceiro que está aqui dando apoio para o Estúdio Conecta. Deixa eu só dar uma permissão aqui da Isa. A Escritório de Advocacia Ribeiro tá apoiando a nossa live, a nossa ação. E eu gostaria aqui de deixar, tá bom? Esse parceiro que está aqui nos apoiando, nos ajudando, que deixou para essa noite, caso você se interesse, caso alguém que está assistindo ou vai assistir essa live, se tiver interesse ou estiver necessitando de alguma ajuda, algum serviço relacionado a direito trabalhista, civil, familiar, imobiliário, consumidor, previdenciário, pode entrar em contato no 19 997 5141. Entre em contato, que esse escritório está disponibilizando essa parceria conosco e deixando para vocês que precisam do serviço, atendimento gratuito para consultoria, para avaliação, tá? Sem custo algum, tá bom? Então, se você estiver precisando ou conhecer alguém, pode entrar em contato no 19 9997 5141 e fala que você viu aqui no Estúdio Conecta, que com certeza você terá lá mais do que um atendimento, e sim um acompanhamento para atender a sua necessidade, tá bom? Obrigado ao Escritório Ribeiro e seguimos por aqui. Bom, tem uma pergunta aqui, Isa, do Roberto, deixa eu colocar aqui. Opa, do Roberto. Aqui, se eu consigo. Roberto Lopes Medeiros, sofri um AVC recentemente e tive sequelas do lado direito. Estou querendo ir para a academia. O que você me recomenda? Boa noite, Roberto. Muito obrigada pela pergunta. É uma ótima pergunta, porque acredito que muita gente nas mesmas limitações com você tem essa mesma dúvida. Eu recomendo que você vá sim, porém eu peço que você tenha passa pelo médico e ele libera você estar fazendo os exercícios. O seu lado direito está limitado, acredito eu, né? Como que está aí na pergunta, mas dá para a gente trabalhar sim, dá para a gente estar fazendo dá para o professor, personal, tá executando exercícios com você, estando do teu lado, para ir melhorando essas suas mobilidades das suas sequelas. Não sei se a sequela é alta ou não, mas dependendo como for, dá sim. E vai te ajudar a ter a maior qualidade de vida também, porque qualidade no dia a dia, porque você vai ficar, vamos, por exemplo, fazer um exercício, um treinamento de força da parte superior, vai te ajudar a fazeres domésticos do dia a dia, tanto superior quanto inferior. Independente da sua limitação, dá para encaixar alguns exercícios sim. E se você puder, tá procurando uma academia, tá levando uma carta do seu médico autorizando, tá fazendo atividade física, ou lá ele prescrever o que te aconteceu, onde que foi a sua lesão, show de bola, você vai ver, vai te ajudar muito e vai te dar muita qualidade de vida, viu? Belezinha, obrigado, Roberto, pela pergunta, tá? Ô, Isa, tem umas 4, 5 perguntas. Pessoal aqui no WhatsApp, do particular, perguntando se você atende convênio. Não atendo convênio, ainda não. Posso pensar futuramente. Então Mas anota meu contato aí, a gente pode trocar uma ideia. Tá, o pessoal tá aqui pedindo, tá no WhatsApp. Aí, gente, o contato da Isa, para vocês, fale com ela, chame ela no WhatsApp, tire as suas dúvidas, com certeza que ela puder ajudar, ela vai estar à disposição, tá bom? Então, falando, tem desconto, Isa, olha, tem desconto porque tá no Estúdio Conecta. Ó, gente, obrigado, dá uma choradinha lá. Vamos conversar no off. Beleza. Tá aí, gente, ó. Deixa eu dar uma boa noite também para a Águida Roberta, essa grande pessoa. Maravilha, Águida, boa noite para você, para todos aí da sua casa. Seja bem-vinda, tá bom? Obrigado, viu? Nossa, que bênção, gente. O pessoal tá
A Isa, não esquece do meu horário presencial, hein? Ô, Andressa, maravilha! Tô devendo essa. Bom, gente, seguimos aqui, tá? Mais uma vez, só lembrando, nós estamos aqui nessa noite do dia 24/6, né? Terça-feira, falando um pouquinho sobre, trazendo um pouquinho de dicas e orientações com a personal Isa, para que você possa buscar esse conhecimento, adquirir esse conhecimento, essa ajuda, tá? Com a profissional, mesmo você que está em academia, exercitando ao ar livre na sua casa, ou está pensando em iniciar umas atividades, tá? A gente vê que aqui na cidade de Piracicaba está tendo bastante aí circuito de corridas, de passeatas, então motivação mesmo importante para iniciar uma atividade e nada mais, nada melhor do que uma orientação do médico, principalmente do personal, para que você inicie umas atividades aí, tá bom? Então a gente segue aqui. O Isa, fale um pouquinho para nós em relação à questão dos exercícios aeróbicos e os exercícios nos aparelhos. Tem maior resultado um ou outro? Como é que você pode dizer? Entra naquilo lá, Rodrigo, depende. O aeróbico vai ajudar você a ter um maior gasto calórico. Para acelerar o processo de emagrecimento, você vai ter um melhor condicionamento. O exercício aeróbico ajuda muito também na parte do coração. A musculação, ele já vai na parte da musculatura. Ele garante que o peso que você vai perder seja gordura e vira músculo. Então, deixa os dois mantêm o metabolismo a longo prazo, ou seja, a combinação dos dois seria perfeita. Eu sempre falo para meus alunos, pode ver qualquer aluno meu, faz a musculação, mas pelo menos no mínimo um dia de aeróbico tem, porque é necessário pela saúde. Você entrou também na parte da corrida, Sim, e aí eu entro na parte do aeróbico, porque você entrou na parte do passar pelo médico, né? sim, Hoje em dia, tanto em academia quanto na corrida já teve morte, tanto aqui em Piracicaba, morte em academia, teve um mal súbito, né? E algumas corridas pelo Brasil teve um adolescente de 21 anos acabou falecendo. Então, por quê? A parte aeróbica mexe muito com o coração e a parte da musculação também. Dependendo a exaustão que você tá, corre-se esses riscos. Então, por isso que eu falei para você, é bom passar para o médico, ver se está tudo ok. Não é só chegar lá na academia, né, e tá fazendo atividade física. Mas os dois, cardio, corrida, caminhada, bicicleta e a musculação, os dois são excelentes para emagrecimento. Se você for focar mais no emagrecimento, eu jogaria mais dias de aeróbico, claro, mantendo aquele déficit calórico na alimentação, mas sem abandonar a musculação. E se você for focar mais na hipertrofia, no ganho da massa muscular, focar mais na atividade de musculação, sem deixar também abrir mão do aeróbico, que um complementa o outro, né? perfeito, Isa. Bom, deixa eu só colocar a pergunta da Agda aqui e já faço dos meninos que está aqui no WhatsApp. A Agda está perguntando. Já tive luxação no ombro há alguns anos atrás. Esses dias fui iniciar treino na academia e comecei a sentir muita dor no ombro e parei por um período. O ideal após esse período será melhor voltar na academia ou fazer outro tipo de atividades? Boa noite, Agda. Muito obrigada pela pergunta. Eu vou falar do modo geral, eu não sei quais são os exercícios que você fez. Porém,
pelo jeito que piorou, provavelmente os exercícios que você fez pega muita musculatura do ombro. Em vez de estar fortalecendo ele, tá machucando ele. Tenho vários alunos com problema de ombro e eles não abandonaram a academia. O que acontece? Eu passo exercícios multiarticulares que não vai só focar no ombro, mas vai focar na parte superior. E no final do treinamento tem uns exercícios como o manguito rotador, que aí depois pode pesquisar na internet como que é o movimento, ou pedir pro professor da academia tá orientando você a estar fazendo esse exercício, que ajuda muito no fortalecimento. Tem a parte interna e externa. Mas eu acho ideal você voltar para a academia e pedir para professora, tá te orientando a focar essa parte de fortalecimento nessa parte da sua luxação e treinar as outras áreas do corpo, né? Que não vai te limitar. Tá fazendo um bíceps, um tríceps, um treinamento de inferiores, que é perna, quadríceps, posterior, glúteo, panturrilha, e o cardio também. Tá. Perfeito. Obrigado, viu, Agda, pela pergunta. Seguimos aqui, então. Isa, a questão até pergunta dos meninos do WhatsApp aqui. Deixa eu... Leandro e o William. Eles estão perguntando qual o melhor... Só um minutinho, peraí, Leandro e William. Ah, tá. Ao chegar na academia, qual a melhor opção qual a melhor forma de fazer um alongamento? Direto na esteira ou alongo outros membros? Muito obrigada pela pergunta, meninos. O que eu gosto de passar para os alunos, normalmente, vamos pôr no modo geral, a pessoa sai direto do trabalho, vai de carro para a academia, então não está aquecido, principalmente agora no inverno. Gosto de pedir para o aluno subir um pouquinho na esteira, ou na bicicleta, ou no transporte elíptico, fazer uns 5 minutinhos de aquecimento, nada exagerado, não vai sair correndo, uma caminhadinha leve, para mostrar para o corpo que você vai estar praticando já uma atividade física, para aquecer um pouquinho já o corpo. E aí eu gosto já de entrar também no abdominal. No abdominal eu consigo passar bastante parte com a bola. Abdômen, posterior e lombar. E aí já dá para incluir nas mobilidades. Se a pessoa tem alguma limitação ou não de encurtamento de algum membro, é legal estar fazendo essas mobilidades antes de estar executando os exercícios nos equipamentos. Maravilha. Obrigado, viu, pela pergunta, Leandro, William. Maravilha, gente. Bom, nós estamos aqui com mais algumas perguntinhas, mais algumas do WhatsApp, tem bastante coisa. Talvez não dê para fazer todas, tá, gente? Mas agradecemos por vocês estar participando com a gente, mandando as suas perguntas, tirando as suas dúvidas, e que vocês possam depois compartilhar aí essa live para mais pessoas, para que possam absorver os conteúdos que foram falados anteriormente, tá? O Isa, tem uma pergunta aqui também da Priscila. Ela está perguntando sobre se você poderia falar um pouquinho sobre a questão do whey e da creatina. Ela falou que ela toma por conta, mas ela toma na forma que ela ouve as pessoas falarem ou que indicam para ela. Se você poderia falar alguma coisa nesse sentido. Posso falar, obrigada pela pergunta, posso falar meio assim, de forma global, porque aí vai para a parte da nutrição, mas assim, a creatina, eu super apoio o uso dela, tanto que eu faço uso, a maioria dos meus alunos usam ela, porque ela ajuda você ter maior força, resistência, ajuda você a evoluir nos treinos, porque ela vai te dando força, mas a creatina tem que tomar todos os dias, porque ela é
ela é de forma cumulativa. Ela não é que você vai tomar ela no pré, pós-treino, que ela vai já dar resultado. Então, o que eu meio que oriento os alunos? Tomarem todo dia. Eu, Isabela, tomo ela antes, à noite, depois que eu jantei. Porque é o melhor horário que eu não esqueço. Que eu não esqueço de tomar, ela não vai dar insônia, ela não vai dar nada. Pode tomar qualquer horário. E o whey é assim, ele é uma proteína, né? Então, se, por exemplo, você tem uma boa alimentação, consegue bater as suas quantidades de proteína no dia, eu falo para o aluno, não precisa, não tem necessidade do whey. Agora, se o aluno tem aquela vida corrida, não consegue fazer as alimentações corretas no lugar, não consegue levar marmita, é uma ótima ingestão de proteína rápida, né? No meu caso, tem dia que eu consigo fazer os meus lanchinhos, porque acordo cedo e vou parar à noite. Então, entre uma aula e outra, tem dia que eu consigo parar e comer meu lanche, mas tem dia que eu não consigo, eu tenho que fazer uma ingestão rápida. Então, eu opto pelo whey. Mas dependendo, não sei qual que é o objetivo seu, se é emagrecimento, se é o ganho de massa muscular, eu te oriento a procurar uma profissional de nutrição, que aí ele vai elaborar um cardápio e vai encaixar o whey na sua rotina para você ter um maior resultado, né? Maravilha, obrigado, Gabriela, pela pergunta. Chegando também aqui, mais uma pergunta e eu já aproveito para acrescentar nessa outra aqui. O Isa, em relação isso aqui quem está perguntando é o Luiz Paulo. Ele fala que ele sente dores após o treino, mas ele não faz exercício com carga pesada, e sim moderada, mas mesmo assim ele sente dores após o treino. É normal? Então, uma boa pergunta. É a maior dúvida das pessoas. Tem que ver se essa dor. O que eu falo para os meus alunos? Está sentindo dor boa? O que seria dor boa? A dor muscular. Por exemplo, fiz um treinamento de peito, de costas. A hora que você vai se espreguiçar assim, você vai sentir aquela dor muscular. Então, eu falo, é aquela dor boa. Então, quer dizer que você fez o exercício correto, você foi na exaustão dele, ótimo. Agora, se a dor for articular, por exemplo, joelho, lombar, coluna, ombro, e a dor for de forma aguda, por exemplo, você está parado e está sentindo a dor, você faz alguns movimentos, você sente essa dor nessas articulações, muito provavelmente foi executado o exercício de forma incorreta e dependendo de como que foi feito, pode ter lesionado. Por exemplo, um exercício na cadeira extensora. De uma forma incorreta que você ajustou a extensora, de uma quantidade de peso que você pôs e na execução do movimento, você pode lesionar o joelho ou até mesmo lesionar o seu músculo, que é o quadríceps, no caso, que ele pega o foco maior ali. Então, tem que prestar bem atenção onde que está essa dor. Se for aquela dor boa da musculatura, essa dor vai passar de 2 a 3 dias. Agora, se for aquela dor aguda que mantém dias, aí é bom ligar um sinal de alerta, porque pode ter feito alguma execução incorreta, a carga que foi colocada pode ter prejudicado a qualidade do movimento. Então, é bom verificar isso daí. Ótimo, maravilha. Bom, minha gente, nossa, chegando mais perguntas. O pessoal tá mandando várias aqui. Ai, gente, obrigado, viu? Perguntando se nós vamos ter o parte 2, Luísa. Parte 2. Podemos ter, Rodrigo. Parte 2, gente, tem bastante coisa chegando. O pessoal também, bastante pessoas chegando agora do trabalho.
dizendo que não conseguiram acompanhar, mas vão assistir depois. Obrigado, pessoal. A gente agradece muito vocês, tá? É isso que eu falo. Nós, do Estúdio Conecta, estamos aqui como uma opção para as pessoas em relação a conteúdos. A ideia nossa é trazer diversidade de temas, tá? Para que vocês possam aí absorver e agregar na vida de cada um da melhor forma possível, tá? Então, esse é o objetivo maior do nosso Estúdio Conecta, do nosso podcast, da nossa live, tá bom? Então, agradecemos imensamente vocês pela participação, pela presença, pelas perguntas, por tirar um tempinho de vocês, tá? Legal ouvir aí o pessoal até no trabalho, na janta, acompanhando a gente, muito legal mesmo, tá bom? Ô, Isa, temos bastante coisinha aqui, mas já nosso tempo, já estamos no finalmente. Queria deixar para você aqui o meu agradecimento imenso em nome do Estúdio Conecta, de toda a nossa equipe, também para que você aí possa, se Deus quiser, a gente fazer o parte 2, parte 3 e assim por diante, tá? Deixo para você as considerações finais, para você, fica à vontade, tá? Boa noite, pessoal. Muito obrigada, Rodrigo, pela oportunidade, por eu estar tirando a dúvida que é de muitas pessoas, né, que não tenha acesso a uma atividade física que nunca fez, ou pretende fazer, ou já fez e não gostou. Espero que tenhamos a parte 2, que para tirar a dúvida de todo mundo. Para mim é um prazer imenso, porque eu trabalho com o que eu gosto e eu quero levar saúde e qualidade de vida para todo mundo. Eu falo que o esporte transforma a vida, e realmente transforma. E hoje, mais do que nunca, as pessoas estão preocupadas com a saúde. Depois do Covid, muita gente começou a frequentar a academia porque viu que quem tinha uma boa qualidade de vida sobreviveu, né? Sobreviveu, não teve muitas consequências sérias do que aquela pessoa sedentária que só ficava na TV. Então, quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, pode me adicionar lá no Instagram, personal Isa Valente, pode adicionar no meu WhatsApp, se tiver dúvidas, se quiser trocar ideia comigo, eu vou estar à disposição e vai ser um prazer imenso responder todos vocês. No que eu puder ajudar, eu falo para os meus alunos, o que eu puder ajudar tiver ao meu alcance, pode contar comigo. Maravilha, Isa. Tanta coisa boa, tantas informações, com certeza ajudou bastante e vai ajudar ainda, que a gente vai expandir essa live aqui para que outras pessoas ainda possam assistir, tá bom? Isa, obrigado mais uma vez, tá? Agradeço muito você, que a gente possa aí manter o nosso contato e, se Deus quiser, progredir cada vez mais na nossa vida aqui nesse mundo. Tá bom, Isa? Muito Deus abençoe, obrigada. tá? Ótima semana para você, para todos nós. E estamos à disposição para o que você precisar também, tá? Muito obrigada, igualmente. Boa noite a todos. E compartilhe essa live para levar mais conhecimento para mais pessoas, né? Maravilha, Isa. É isso aí, minha gente. Então, nós ficamos por aqui nessa noite maravilhosa, agradecendo mais uma vez a Isa por ter aceito o nosso convite, por ter partilhado nessa noite conteúdos, informações de grande importância, de grande valia para a vida de todos nós, tanto atletas como esportistas, como amantes pelos esportes ou na qualidade de vida, tá bom? Agradeço vocês, espero aí que vocês possam continuar nos ajudando, participando, e aí a gente vai progredir cada vez mais. Ótima semana a todos, Deus abençoe, fiquem com Deus e até a próxima semana do Corredeiro. Beleza? Valeu, gente. Até mais.